Bom dia, mulherada! Sejam todas muito bem-vindas à nossa live de hoje, dia 3 de janeiro. Nós estamos aqui com a semana de aquecimento para o nosso evento, a Chave do Emagrecimento Saudável. Então, se você ainda não se inscreveu, mesmo que você esteja vendo essa aula gravada, você vai colocar aqui nos comentários "eu quero" e assim você vai conseguir fazer a sua inscrição. Muito bom, mulherada! Bom dia! Então, para quem não me conhece, eu sou Fernanda Miaziro e aqui nesse perfil aqui no Instagram, eu ensino mulheres 40 a mais a como regular o seu relógio biológico para você ter mais disposição e emagrecer de forma saudável. Bom dia! E quem está chegando aqui, se quiser se apresentar, falar o seu nome. Roseli, bom dia! De onde você está falando? Qual a sua idade? Bom dia, Kel! E assim a gente começa aqui a esquentar, porque hoje tem bastante conteúdo e eu vou dar continuidade da aula de ontem, onde eu falei de um erro que vocês não devem cometer em 2024. Então, quem não assistiu, vale a pena. Essa aula já está disponível lá no meu canal no YouTube. Bom dia, Heloísa. E hoje eu vou trazer uma continuação da aula de ontem, tá? Sou de Santa Catarina, tenho 58 anos. Bom dia, Roseli. E você já se inscreveu no evento? Bom dia, Glauci. Tenho 63. Bom dia, Raquel. Muito bom. E conta pra mim se você já se inscreveu no evento A Chave do Emagrecimento Saudável, tá? Quem não se inscreveu ainda, coloca nos comentários "eu quero" e você vai conseguir garantir a sua inscrição. Lembrando que é um evento 100% online, 100% gratuito, exclusivo para mulheres 40 a mais. Bom dia, Maria Cristina. Muriaé, Minas Gerais, 68. Michele, Rio de Janeiro. Eba, carioca aqui, ó. Bom dia, Irani. Obrigada para você também, viu? Bom dia, Eliene. Já se inscreveu, Roseli? Maravilha. Então, pessoal, esse evento vai acontecer. Prazer, Luzinete. Vai acontecer agora, dia 15 de janeiro, tá? Gastando mais calorias do que consumindo. Legal, Isabel. Então, fica aqui, porque eu também vou falar um pouquinho sobre isso, né? Às vezes a gente não precisa ficar tão presa a só gastar calorias. Na verdade, a gente pode realmente entender que a gente tem o nosso relógio biológico e se você conseguir regular esse relógiozinho, você se livra dessa contagem de calorias. Porque é um pouco óbvio, né? De que a gente tem que consumir, para emagrecer, a gente tem que consumir, controlar a quantidade de calorias que a gente consome e gastar, né, o que a mais. Então, essa conta, se você praticar, ela é clara, né? Mas eu acho que não é nem a caloria, né, nem a quantidade de coisa que você come, e talvez os horários que você consome. Isso é o mais importante. E sobre isso, mulherada, eu vou me aprofundar. Hoje eu só estou passando aqui, né, uma pincelada do conteúdo que vai vir no evento. Tudo bem? Então aqui, ontem eu falei de um erro, mas tem 3 erros que muitas de vocês cometem. E eu não falei sobre isso. Por quê? Porque eu tenho que guardar, né, muito mais conteúdo e muito mais informação para quem se inscrever no evento. E lembrando que as aulas são todas gravadas. E hoje eu vou dar continuidade, então todos os dias, diariamente, tá rolando essas lives de aquecimento para o evento. E eu tô dando continuidade. Cada live tá linkada com a outra, tá? Então, não percam todos os dias às 7h47. O que mais? Bom dia, Ximena. Colômbia, olha só. Acho que você tem 40 anos, é isso, né? O que mais? Cris do Carmo, já colocou "eu quero". E vai lá, mulherada, se inscreve, participa desse evento, porque eu tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa. É um evento que, na verdade, vai mostrar para vocês um caminho, né? De como você vai regular esse relógio biológico, de como você vai conseguir ter mais disposição. Obrigada, Isabel. Feliz ano novo para você também.
Maria tem 63. Bom dia, Adriana. Muito bom, então tá. Então já fizemos as nossas apresentações, já demos uma aquecida, bastante gente já entrou. E agora eu quero saber o seguinte, afinal de contas, o que é relógio biológico? Alguém sabe o que é o relógio biológico? Bom dia, Fátima. A Fátima estava ontem. Quem participou ontem da live, quiser falar para mim que estava, também é legal para eu saber quem estava ontem e quem está vindo pela primeira vez. E eu queria saber o que vocês entendem sobre relógio biológico. Alguém sabe me dizer o que é? O que você entende sobre isso? Ontem algumas mulheres já deram né, falaram algumas coisas, tudo que elas falaram estava fazendo sentido, e vamos ver como que tá a turma hoje. Lisete estava ontem, eba. A Gilce, legal, muito bom, meninas. E hoje eu vou dar continuidade sobre o horário do exercício que ficou faltando, né? Horários, o relógio biológico é o horário de ir ao banheiro? Também. A Vera pegou o final da live ontem, mas olha só, pessoal, todas as nossas lives já estão salvas lá no canal no YouTube, então você pode ir lá e assistir na íntegra, tá bom? Consegue sim, Bruna. É só, Michelle, quer dizer, é só você assistir lá no canal no YouTube, tá? Bom dia, Emi. Bom dia, feliz ano novo, Regina. Mas vamos lá, mulherada. Eu só funciono à tarde. Será, Mirna, que só funciona à tarde? Eu acho que você dorme muito tarde. Aí é que tá. Vai, bora. Vamos desenrolar aqui, porque hoje a gente tem muito conteúdo e eu ainda tenho que pegar a estrada para ir embora. Então, falem para mim aqui sobre o relógio biológico. Hoje aqui tem obra, então a gente vai ter uns barulhinhos chatos aqui durante a live, tá? Quem mais pode falar sobre o relógio biológico? Vai além, né, da questão do ir ao banheiro, horário certo para comer, o que mais que vocês falaram? O relógio do nosso organismo? Sim, Vera, do nosso organismo. Não é esse relógio que eu estou usando, né? Isso aí. Quando vocês entenderem desse reloginho e de como ele funciona e que existe um cronograma, vocês vão ficar encantadas e vão falar, caramba, agora eu não preciso mais ficar contando às vezes tantas calorias, eu não preciso, né, da intensidade de um exercício físico para conseguir emagrecer, porque eu vou contar nessa live o que uma aluna minha estava fazendo que não estava dando certo, ela estava errando e ela não estava emagrecendo. E depois ela ajustou isso e ela conseguiu ter resultados, coisa que há 2 anos ela não estava tendo, fazendo uma modalidade que seria uma modalidade de um gasto calórico muito alto, mas ela não estava tendo tantos resultados. É o horário circadiano. A gente tem o ritmo, o ritmo circadiano, né, são as 24 horas do dia, né, é essa luminosidade que a gente tem do dia que amanhece, da noite do dia que escurece. E, mulherada, aqui dentro do nosso cérebro, dentro do hipotálamo, tem um neurotransmissor que ele percebe essa luminosidade. Como que ele percebe essa luminosidade? Por meio dos olhos. Entra lá na retina e a gente consegue perceber essa luminosidade. Então, esse reloginho, ele tá aqui dentro, tá? Localizado dentro do hipotálamo. Então, ele percebe esse ritmo circadiano, que é essa luminosidade de 24 horas do nosso dia. Só que o que acontece, mulher? Muitas pessoas, hoje em dia, vivem de forma artificial. O que seria viver de forma artificial? Vocês estão hoje, um dia quente, muita gente está dentro de um quarto com ar-condicionado. Muita gente dorme num quarto ou trabalha num escritório totalmente fechado e não percebe a luz do dia.
Então fica só com aquela luz branca. Então a pessoa ela não recebe essa luminosidade. E assim a gente vive de forma em ambientes artificiais. E isso faz muito mal para o nosso relógio biológico. Aliás, para todos os nossos sistemas. Então, teve uma mulher que disse, né? O relógio biológico tem a ver com o horário de ir ao banheiro? Também. Então, esse relógio, ele realmente é responsável por todos os sistemas do nosso corpo. Por todos. E ele vai estimular cada sistema com um horário determinado para esse sistema funcionar de forma automatizada. Eu não preciso pensar para o meu intestino funcionar. Eu não preciso pensar que eu preciso começar a sentir sono. Por quê? Esse reloginho já percebe que o dia começa a escurecer, a luminosidade diminui e automaticamente a gente começa a receber o quê? O hormônio do sono, a melatonina. Então é assim que esse relógio funciona, tá? E eu vou fazer umas perguntas para vocês, que são perguntas bem bacanas, que vai mostrar um pouquinho de como que vocês estão em relação ao seu reloginho biológico. Combinado? Então, ó, fala para mim, mulherada, responde para mim. Então, lembrando, para quem está entrando aqui, né, essa live, essa aula de hoje é uma aula da semana do nosso aquecimento, do nosso evento, a chave do emagrecimento saudável, tá? Então, durante todos esses dias vai rolar lives, na semana que vem também vai rolar, e todas essas aulas estão tendo temas muito interessantes que vai te ajudar, mulher 40 mais, a emagrecer e a ter mais disposição. E tudo vai ser baseado principalmente em relação ao nosso relógio biológico, tá bom? Muito bem, então, e quem não se inscreveu no evento, pode colocar aqui nos comentários eu quero, e você vai conseguir realizar a sua inscrição, tá? Vamos às perguntinhas. Eu quero saber, mulherada, o que você faz a cada hora do dia. Ficou claro essa introdução do relógio? Eu vou falar de uma forma bem sucinta, porque realmente o conteúdo mais profundo vai acontecer a partir do dia 15, tá? Então, a partir do dia 15, na segunda-feira, vocês vão receber uma aula gravada. Quem se inscreveu no evento vai ter uma aula que é uma baita aula. Não vai ser no Instagram, tudo bem? Porque eu sei que tem muita gente do mundo todo, tem gente de Portugal, a Mirna, tem gente dos Estados Unidos, tem gente do Japão, tem gente do Brasil. E aí esses horários ficam difíceis para as pessoas poderem estar ao vivo comigo, mas essas aulas são todas gravadas do evento, tá? Então vocês podem ficar tranquilas que vocês vão poder assistir no melhor horário de vocês, combinado? As aulas do dia 15, tá? As aulas, essas lives de aquecimento são todas ao vivo às 7h47. Então vamos lá. Eu preciso que vocês interajam comigo, certo? Vamos responder aqui para mim. Então eu quero saber o que você faz a cada hora do dia, beleza? Então me conta, em relação ao sono de vocês, vamos saber aqui como que vocês estão dormindo, que horas vocês estão dormindo, tá? Que horas você acorda naturalmente? Coloca para mim aqui. Que horas você acorda normalmente? Que horas vocês acordam? Bora, pessoal. Quem tá aqui vai interagindo. A Roseli às 6. Às 6. A Fátima também. 6h30. 5h30. Muito bom, Chimê. 6 horas. E me conta uma coisa, mulherada. Vocês acordam essa hora porque o relógio desperta, vocês usam despertador? Ou vocês acordam naturalmente esse horário? A Gilce já disse para mim que tá na menopausa e ela tem insônia. Eu vou falar para você que tudo bem, mas não necessariamente, não é uma regra quem tá na menopausa ter insônia, tá?
Você pode aliviar esses sintomas e se você entender a aula de hoje e se inscrever no evento, a gente vai conseguir aliviar os seus sintomas da menopausa. A Cris naturalmente. Legal. A Vera. Ó, o caso da Vera, eu durmo às 10 e acordo às 4h50. Tá ótimo. Maravilhoso, Maria. Entre 5h30, 6, eu estou... Quem mais? Olha só, a Verinha aqui, horário variado. Às 4, às 5 e hoje eu acordei às 7h40. Então eu já vou dar uma dica para vocês de como vocês precisam. Se eu tô falando de como regular o relógio biológico, isso aqui de você variar nos horários já não é muito legal para o seu relógio biológico. Ele precisa entender, ele precisa, é igual a Alexia, né? Aquele negocinho que você usa e ela vai, você fala, Alexa, põe a música, tira a música, você vai ter que registrar esse sistema. E você, se você ficar oscilando, variando muito, o seu corpo não entende, não está definido para ele. Que horas que essa mulher acorda? Uma hora ela acorda às 4, outro dia ela acorda às 5, outro dia acorda às 7h40. Então ele fica confuso. É provável, Vera, que se o seu quarto entra claridade, o seu cérebro ele já deve ter percebido essa luz e ele naturalmente já te manda serotonina, né, o hormônio para você despertar, e você não acorda. Aí a gente vai começar a fazer outras perguntas, tá? Então, variar não é bom. Pessoal, não é bom. Vanderleia, despertador. Despertador. Sem despertador. A Amorim tá ótima. Ela dorme entre 9 e 10 horas e ela acorda às 5h30. Maravilhoso. Muito bom. Para mim, o seu sono já tá é um sono restaurativo, está fazendo a quantidade de horas de 7 a 8 horas. Provavelmente você não tem insônia e você dorme muito bem. Muito bom. Naturalmente, naturalmente. Legal. Quem mais? Tem mais resposta? Legal. Muito bom. Meninas, agora vocês têm que ser sinceras, hein? Que horas vocês desligam o seu celular? Que horas vocês desligam o celular? Os eletrônicos. Seja celular, televisão, computador. Que horas vocês desligam? Que horas, mulherada? Principalmente vocês que estão com dificuldade de sono, tá? Teve gente que colocou para mim que dorme às 10 e acorda às 5h30, maravilhosa. Bem provável que você durma muito bem. Às 10 horas da noite. Adriana não desliga. Coitada, Adriana, pelo amor de Deus, conta para mim como que tá a qualidade do seu sono. Por que, Vandira, depende do dia? A hora que deito. A Nunes não desliga. Por volta de 10h30 da noite. Durmo ouvindo a palavra. Quando vou dormir às 9h30. Tá bom. Vera, você que tá com seus horários de despertar meio variado, eu não indico você a desligar o seu celular às 10h40, tá? E agora nas férias às 9h30. Porque isso interfere muito, mulherada. Então eu vou explicar para vocês. Por que eu fiz essa pergunta? Que horas que vocês desligam os eletrônicos? Vocês precisam entender que se esse relógio, ele tá aqui, e por meio dos nossos olhos, ele recebe essa luminosidade que dá informação de que é dia, de que a gente está acordada, certo? Se você fica sob efeito, sob essa luz branca do celular, da televisão, do computador,
Se vocês forem procurar no Google, fazer uma pesquisa, vocês já vão entender que essa luz, ela faz muito mal pra gente. E dessa forma, o seu cérebro, ele não diferencia. Ele não sabe dizer para você, ah não, ela só tá olhando o celular, mas ela tá na cama. O seu cérebro não entende isso, ele não tá vendo isso. Ele não sabe que você tá deitada na cama e que você tá só, entre aspas, relaxando. Ele entende que tem luz, que tá vindo luz. E o que ele fica? Confuso. E aí a melatonina, que é o hormônio do sono, ela passa ao quê? A não ser estimulada. Você não usa o hormônio natural que o seu corpo produz, que te ajuda a dormir, e você para. Então ele segura esse hormônio e fala assim, olha, essa mulher não está dormindo, não escureceu, é dia ainda. Então você continua ativa, você continua hiperativa, entendeu? Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem perceber o efeito dessa luz, dessa claridade? A Gilce, Gilce, tá. Fica até tarde corrigindo trabalhos. Aí você tem que pensar o quanto isso está impactando a sua vida. Você está dormindo bem? Responde para mim, Gilce. Responde para mim, mulherada, todas vocês agora, se vocês estão dormindo bem. Vera, o ler é a melhor coisa antes de dormir, tá? Então a gente tem que buscar realmente realizar atividades relaxantes, atividades que desacelerem e que de preferência, anota essa dica, mulherada, o ambiente de vocês, principalmente o quarto, tem que ter uma luz amarela, não branca. A cozinha, o banheiro, ter a luz branca para a gente poder enxergar melhor, sim. Mas ambientes como sala, como quarto, vocês têm que dar essa preferência para ser uma luz amarela. A Gilce não está dormindo bem. Quem mais não dorme? A Fátima também não. A Sueli às vezes. Então esse às vezes é igual você sei lá qual é o nome, soe. Quem responde às vezes, vocês têm que entender que é como se vocês vivessem. Quem aqui já fez uma viagem para fora e ficou sob o efeito do jet lag? Sabe aquela variação de horário, de fuso horário? E aí você, quando faz uma viagem para fora, você sai daqui no Brasil, é dia, chega no outro lugar lá, e é dia de novo, né? O que acontece com você? Você fica sob efeito do jet lag, você fica mal-humorada, você fica indisposta, você fica com dor de cabeça, o seu intestino não funciona, você fica meio letárgica. Quem aqui já passou por esse efeito? Porque se você às vezes dorme, às vezes não dorme, fica oscilando, é como se o seu sistema ele vivesse dessa forma. E o que causa? Peso. Tá bom? E eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Quem tá dormindo bem? Não estou dormindo bem, não. Simone não tá. A Helena não tem horário para nada. Aí fica difícil, Helena. Vamos embora, vamos. Se inscreve no evento A Chave do Emagrecimento Saudável para você ajustar isso. Se você, Helena, nesse ano de 2024, você tem como objetivo, né, cuidar de você, cuidar da sua saúde, ter disposição, né, e assim, se desejar emagrecer. Às vezes você é uma pessoa magra e não quer emagrecer, mas às vezes você tá fraca, tá descondicionada, né? Durmo bem. A Fátima dorme bem. Acordo uma vez à noite, tenho insônia. Muito bem, pessoal. Mas não é só Cris do Carmo. Vocês acreditam, né, de que a menopausa... Então, olha o que ela escreveu. Depois que entrei na menopausa, não posso dormir mais tarde. Não é só você. Não é só você. Esse relógio, ele é para todo mundo. Lembra, quem é mãe aqui,
Lembra quando você condicionava o seu nenezinho para dormir? A gente ficava lá, contava as horas, e botava não tal horário, e nananã. A gente estava fazendo o quê? A gente estava tentando regular o reloginho do nenê. E quando a mãe, ela não faz isso, às vezes a criança, ela dorme muito mal. É aquela criança que não confunde o que é dia e o que é noite, né? Então, você treinar aquele bebezinho, aquele recém-nascido, e doutrinar, mostrar para ele a hora que dorme, a hora que acorda, e tá, o que a gente está fazendo? A gente está regulando o nosso relógio biológico. Então, para qualquer ser vivo, até as plantas, os animais, todos os seres vivos têm esse reloginho também. Por quê? Porque consegue perceber o ritmo circadiano dessas 24 horas. Então, todos os seres, e principalmente falaram do banheiro, a flora intestinal, a microbiota, ela também percebe. Então, até as células percebem isso. Então, é como se tudo estivesse, tudo tem relação, tudo está integrado, todos os sistemas estão integrados. Então, se vocês entenderem isso, é como se o organismo de vocês começa a funcionar de forma saudável. E se o meu organismo, dentro, ele começa a funcionar de forma regulada, né? Percebendo a influência do ritmo da natureza, mulherada, tudo começa a funcionar. E se começa a funcionar, eu começo a eliminar peso. Por quê? Porque eu começo a me alimentar de forma correta, em horários certos. Eu passo a dormir nos horários certos. E o exercício físico, que foi o tema de ontem, a Bia. Bia, você tem que assistir a aula de ontem, tá? Bia. Eu vou dar continuidade, mas me chamou a atenção a mensagem da Bia. Querida, estou lutando para emagrecer e não consigo. Eu faço pilates, dei uma parada nas caminhadas, pois sinto muita dor nas pernas. Então, assim, você precisa assistir a aula de ontem, da live de ontem, porque eu falo do erro que vocês cometem, que é fazer exercício físico. Aí muita gente, nossa, como assim? É um erro fazer exercício físico. É um erro fazer exercício físico se você não pensa na intensidade, na duração e no benefício que a modalidade vai promover para você. Então, se você está escolhendo Pilates com o objetivo de emagrecimento, você não vai emagrecer. Se você está fazendo caminhada com o objetivo de emagrecimento, você também não vai emagrecer. Porque se você já está dizendo para mim que você tem dor nas pernas, as suas pernas estão fracas. Então você não tem condição de caminhar numa intensidade moderada todos os dias. Assim, não vai ter diferença. Então precisa assistir a aula de ontem, tá? E vamos falar sobre exercício físico. E qual horário que vocês acreditam? Vamos lá, moderado. Qual o melhor horário para vocês se exercitarem, para fazer exercício físico? Devemos dormir no escuro ou com um pouco aberto? Olha só, tem linhas que dizem que a gente tem que dormir num quarto completamente escuro, né? Eu, Fernanda, já durmo, eu não uso blackout no meu quarto, porque quando amanhecer eu não vou perceber a luminosidade, então eu vou ter que acordar com o despertador. E eu não quero acordar com o despertador, eu quero que realmente, se eu quero regular o meu relógio biológico, eu quero naturalmente que o meu sistema funcione, eu preciso dar sinais para ele. Então, o meu quarto à noite, eu enxergo vultos, vamos dizer assim, ao ponto dos meus filhos entrarem no quarto e eu perceber que alguém entrou no quarto, tá? Mas não tem claridade, não me incomoda. Por exemplo, eu sou muito sensível à luz, né? Então, se tem uma luzinha vermelha, sabe aquela da TV a cabo, da televisão? É por isso que eu não tenho televisão no meu quarto, por exemplo. Porque essas luzinhas da televisão me incomoda muito e provavelmente não só me incomoda, porque eu tenho sensibilidade. Provável que se você tem problemas de sono, essa luzinha pode estar te incomodando e você não percebeu que é essa luz.
Então, vocês têm que cuidar do ambiente onde vocês dormem. Outra coisa, eu durmo, se você tem um quarto onde você tem suíte e o banheiro fica de cara para o seu rosto, isso também interfere. Isso não é bom para você. Porque vem uma luz branca no seu rosto o tempo todo se uma pessoa vai entrar e você está deitado. Só que é óbvio que a gente não tem como mudar isso, mas só estou mostrando que às vezes o seu sono, ele tem mais interferência do ambiente do que, por exemplo, da sua menopausa. Tá? E aí, eu fiz uma pergunta em relação ao exercício físico. Qual é o melhor horário que vocês acreditam que é bom para você se exercitar e que vai ajudar a regular o seu relógio biológico? Qual horário? Acho que de manhã, o melhor horário para o exercício físico. Tem mais. De manhã, de manhã, de manhã. Por que de manhã, pessoal? Por que de manhã? A Ju Costa. A Ju Costa já tá falando a minha frase. Ao acordar depois de um copo de água. Isso mesmo. De manhã. Tá bom, mulherada. Todas estão dizendo, estão tendo coerência, vocês estão acertando. De manhã. Maravilha. E por quê? A Sui não faz. Porque desperta. Boa. Porque desperta. O que mais? Por quê que é mais benéfico fazer exercício físico de manhã? Eu fico mais disposta assim que acordo. Boa. Bom dia. Manhã. Quem mais? Por que é importante se exercitar de manhã? Acorda os órgãos. Também. Muito bom. Principalmente o seu intestino. Porque às 8 horas da manhã é o horário que o seu reloginho biológico vai dar sinal para o seu intestino para você fazer cocô. Tá bom? Então, até isso, a gente tem que treinar o nosso intestino. O melhor horário para você fazer cocô é de manhã. E se você fizer a prática de manhã, com certeza você vai ajudar o seu intestino a funcionar, tá? Bom, mulherada, é isso aí. Então eu já entendi que muitas de vocês já entenderam que realmente o melhor horário é de manhã. Dá mais energia e não procrastinamos. Muito bem, Ju Costa. Você está estudando os meus conteúdos, hein, Ju? Muito bem, muito bom. É isso aí, mulherada. Então, assim, de manhã, tá? E por que de manhã? Porque realmente o exercício físico, o meu, posso estar dormindo e acordo para a conta do meu destino. É isso mesmo. Então, assim, mulherada, a gente tem que entender que o exercício físico, ele vai além de gasto calórico, ele vai além de deixar o corpo sarado, ele vai além de tratar uma dor no joelho, ele vai além de tudo isso. Na verdade, se a gente entender, eu falei ontem sobre isso, se você colocar na sua vida o seu primeiro pilar que você tem que cuidar, ser a saúde, você vai entender que o melhor recurso para você ter mais saúde, quem aqui quer ter mais saúde? Quem aqui quer ter mais saúde? Levanta a mão. Eu quero. Isso está na minha lista. Eu sempre coloco. E a gente fala isso para as pessoas, né? A gente encontra a pessoa e fala, parabéns, muita saúde. Né? A gente deseja isso para as pessoas. Então, se você é uma pessoa que sempre deseja mais saúde, você tem que ter a saúde como seu pilar central. E não depois. E não depois. Não faz sentido. Se eu desejo para os outros e para mim, no início do ano, eu desejo ter mais saúde, o que você está fazendo para a sua saúde? Nada. Então não faz sentido. Então se todo mundo, olha lá, eu quero. Se todo mundo quer saúde, o exercício físico, ele é a ferramenta, a melhor ferramenta que existe para você ter saúde. E essa ferramenta, o exercício físico,
é para ser feito todos os dias. Então, ontem, na aula de ontem, eu falei sobre quantidade de vezes que você faz. Não adianta fazer uma, não adianta fazer duas. O exercício físico não é para você riscar da sua lista de tarefa, do tipo feito, ou fazer de qualquer jeito, só para falar que faz. O exercício físico ele tem que ser parte fundamental do seu dia, do mesmo jeito que eu acordo, eu escovo os meus dentes, eu faço essas coisas, as pessoas deveriam naturalmente acordar e fazer uma prática na sua casa. 30 minutos todos os dias. Para uma mulher que quer regular o relógio biológico, para poder dormir melhor, para ter disposição, para aliviar sintomas da menopausa, para aliviar dores, para assim conseguir emagrecer, mulherada, vocês não precisam de muito. Vocês só precisam todos os dias de estímulo. Todos os dias, 30 minutos de estímulo. De modalidades que vão mesclar benefícios. Uma mulher 40 a mais aqui precisa aumentar a força muscular. Quem precisa aumentar a massa muscular? Quem aqui precisa aumentar a massa muscular? Quem aqui precisa de força? Coloca aqui para mim, eu quero saber. A Gilce já disse, eu. Muito bem. Todas nós, mulheres 40 a mais, precisamos, independente de menopausa. A menopausa, ela só reforça a perda de massa muscular. Tá? E é por isso que vocês ficam flácidas. Então, todo mundo precisa. Então, dentro das modalidades do meu exercício diário, eu preciso ter exercícios de força. Aqui no meu Instagram vocês aprendem vários exercícios que vão estimular a força muscular, que vão, estimular o aumento de massa muscular. E o que mais que a gente precisa? De flexibilidade também. Muito bom, Michele. Eu também preciso mesclar. Por quê? Porque eu tenho dor no corpo. Porque minhas articulações estão rígidas. Certo? Porque eu tenho dores. Porque eu trabalho muito e fico muitas horas sentada. Então, eu também preciso equilibrar. Não adianta uma mulher só fazer musculação, ficar dura, bombada, e ela não consegue abaixar para pôr o sapato. Porque ela não tem flexibilidade. Então, eu também preciso disso. Certo? E o que mais que eu também preciso? O que hoje muitas pessoas reclamam, né, de dor nas costas, de má postura. Tá todo mundo com má postura. Eu, quando tô na praia, eu vejo as pessoas passando, caminhando, eu não vejo se a pessoa tá gorda ou não, isso não me importa. Mas a postura corporal que mais me chama atenção. E eu vejo o quanto tem de gente andando torto. Porque a gente passa a maior parte do tempo assim, ó. Certo? Então a gente está desconfigurando o nosso corpo. A gente está deixando a nossa coluna redonda, curvada para frente, pelo excesso de uso do celular. E até criança você olha, você fala, nossa, tá com a postura torta. Então isso influencia demais. E aí eu também preciso melhorar a postura. E dentro da minha metodologia, obviamente, já que eu trabalho com mulheres 40 a mais há muito tempo, né? Eu fiz uma especialização em gerontologia, então eu me especializei em trabalhar com pessoas mais velhas. Então eu tenho essa experiência e eu sei que a mulher 40 a mais, ela precisa disso. Ela precisa de modalidade como treinamento funcional, ela precisa do Pilates para centralizar o corpo, para melhorar a postura. Mas ao mesmo tempo vocês também precisam da prática do yoga para vocês desacelerarem. Porque tem mulher aqui que não respira. Nem para observar sua respiração. Tá sempre aqui, ó. Curta, curta, curta. Tá sempre tendo que resolver, né? Apagar incêndio. E aí vocês precisam desacelerar. Então, por isso que eu mesclo essas 3 modalidades. E o exercício físico, sim, ele é mais benéfico se for praticado de manhã. Eu vou trazer uma história de uma aluna minha, tá? Para mostrar para vocês o quanto às vezes
a gente não percebe que esse horário do exercício físico pode não estar sendo benéfico. Então, uma aluna minha, tem 2 alunas, eu vou contar a história de 2 alunas. A primeira aluna, ela se inscreveu numa academia perto da casa dela, mãe, trabalha, aí ela se inscreveu numa academia perto da casa dela. Ela chegava do trabalho às 18 horas, ela já estava condicionada para chegar, trocar de roupa e sair para a academia. Pois assim ela fazia. Ela ia para a academia por volta de 7 horas. Ela fazia spinning, ela fazia musculação. Aí no outro dia ela fazia fit dance, step. E ela treinava assim todos os dias. Todos os dias. Ela chegava na casa dela por volta de ela fazia 2 horas de academia. Ela fazia 2 aulas seguidas. Ela chegava por volta de 9, 7, 8, 8, 9. Ela chegava por volta de 10 horas da noite. Aí quando ela chegava às 10 horas da noite, ela tinha que dar atenção para a filha e ela tinha que preparar o jantar do dia seguinte. Do dia seguinte. Ela ia dormir por volta de 1 hora da manhã, essa aluna. E no dia seguinte ela tinha que acordar às 6. Durante 4 meses, ela emagreceu 2 quilos. Fazendo modalidades de alta intensidade, tá? E ela emagreceu 2 quilos. Só que ela desistiu. Ela desistiu. Por que ela desistiu, pessoal? Por que vocês acham que ela desistiu? E por que muitas de vocês desistem quando escolhem sair do trabalho e ir fazer exercício físico? Ela desistiu. Por que ela desistiu, mulherada? Ela não dormia o suficiente. E como ela acordava no dia seguinte? Como ela acordava no dia seguinte? Como essa mulher que tinha que executar tantas tarefas do dia dela, como que ela estava no dia seguinte? Ela não só não viu o resultado, porque provavelmente ia demorar mais, né? Às vezes a gente também em 2 meses acha que vai ter resultado. Mas ela estava cansada. Exatamente, ela estava exausta. No dia seguinte, essa mulher, ela estava exausta e ela não entendia. Pô, eu comecei a fazer academia, eu era sedentária, eu comecei a fazer academia. Ao invés de eu estar tendo disposição, eu estava morta de cansaço. No dia seguinte, ela se arrastava. E o fato dela estar cansada, e no fim do dia, ela sobrecarregar o corpo dela, aquecer demais o corpo dela, no momento em que o corpo estava querendo resfriar e desacelerar, porque a melatonina queria ser liberada para ela dormir, ela estava hiperativando esse corpo. Consequentemente, óbvio, ela iria dormir mal. Ela dorme, essa mulher, provavelmente ela dormia porque estava exausta. E quando a gente dorme por exaustão, a gente não tem os ciclos, a gente não passa por todas as fases do sono. Ele não é restaurativo. É aquele sono que é aquela, do tipo, tomou um remédio, pum, capotou, acorda e acorda até meia tonta. E é assim. E isso começou a influenciar na vida dela, na relação com o marido, respingar na relação com a filha dela, porque uma mulher cansada, que precisa fazer um monte de coisa, como que a gente fica? Mal-humorada, sem paciência. Porque a gente está cansada. Então ela desistiu. Ela desistiu. E ela achou que o exercício físico não era para ela. E que ela tinha que buscar outras formas para emagrecer. Até tomou remédio. E emagreceu muito. Só que aí, efeito sanfona. E ela percebeu que o remédio ajudou ela a emagrecer muito rápido. Ficou muito feliz porque emagreceu. Mas ela engordou tudo de novo. E ela estava dependente do remédio. Então, aquela mulher cansada passou a estar ansiosa. O remédio causou ansiedade nela. Então, ela tinha palpitação. Ela tinha umas coisas estranhas. Então, mulher, não busque por esse caminho. Não busque o caminho mais fácil. Entendeu? Só ajuste os horários. Aí, essa aluna
ela me conheceu e ela começou a treinar no meu programa. E a primeira orientação que eu dei para ela foi: Gláucia, você precisa mudar os seus horários. Porque ela falava assim para mim: eu treino à noite. Eu treino quando minha filha chega, eu treino com ela. Não. Eu falei: não, senhora. Se você não tiver disciplina e mudar os seus horários, você não vai conseguir. E aí ela mudou. Pluf! E ela mudou. Porque isso, mulherada, eu faço esse monitoramento das minhas alunas, tá? A gente tem, eu ofereço um cronograma, né? Onde eu mostro para elas o funcionamento dos horários que elas têm que fazer cada coisa. E elas têm um diário que elas escrevem. Quem entra no meu programa recebe esse diário. E aí eu olho as respostas das minhas alunas. E opa, essa aluna aqui não vai durar muito tempo. Ela vai desistir se ela continuar nesse horário. Pluf. Chamei a atenção dela, ela ajustou os horários e ela começou a treinar todos os dias. Mulherada, em 8 meses. Eu vou trazer a Gláucia em uma live. É que ela engravidou, né? Então ela tinha 2 objetivos quando ela entrou no meu programa. Ela tinha o objetivo de emagrecer e ela tinha o objetivo de engravidar. E ela conseguiu. Ela emagreceu 8 quilos. Mentira, 10 quilos em 8 meses. E ela engravidou. Então, assim, ela estava super feliz, né? Porque ela queria emagrecer para poder engravidar. Então, mulherada, você vê, só um ajuste fino ali, ó. Ela conseguiu. E as práticas que ela faz dentro do programa não tem nem a intensidade do que ela estava fazendo na academia. Só que para o sistema dela, para o organismo dela, aquela intensidade forte estava deixando ela mais estressada. Aumenta a cortisol no corpo, piora. Então é isso que vocês têm que estar atentas, tá bom? E sobre isso eu falei ontem. Intensidade, duração, tipo de exercício. Então vocês conseguem perceber que tá tudo interligado? Tá tudo interligado, mulher. E aí, mulherada, tá fazendo sentido para vocês? Bom dia! Porque quando eu percebi isso, eu falei, caramba, é a chavinha que as mulheres precisam. Se ela conseguir regular, mudar, alterar algumas coisinhas na rotina, em função desse relógio, as coisas vão ficar mais fáceis para vocês. Sem tanta cobrança, sem achar que vocês às vezes não têm força de vontade, porque às vezes vocês entram numas pegadinhas que vocês não sabem. Tá bom? Deixa eu ver a programação e aí amanhã nós temos a nossa aula às 7h47. Quarta-feira é hoje. E amanhã, quinta-feira, nós temos a nossa live, a tríade do seu emagrecimento. Então, amanhã eu vou falar sobre 3 pilares que realmente vão te ajudar a emagrecer. Então, ontem eu falei do erro, que é o de se exercitar de forma errada. Hoje eu falei do relógio biológico. Vocês entenderam que sim, de manhã é o melhor horário. Eu não vou impor para ninguém qual é o horário ideal. É o fato de você poder acordar um pouquinho mais cedo e ter 30 minutos para vocês. Se vocês fizerem isso a partir de agora, pega um vídeo meu no Instagram e começa a aplicar, vocês já vão ter benefícios. E vocês vão falar, caramba, eu não imaginava que só com esses ajustes eu já teria tantos resultados. Imagina se realmente eu tiver um método, acesso a uma programação completa. Consegue sim. Michele, tá salva no YouTube, tá? O meu YouTube é o mesmo do meu Instagram. Então, mulherada, pra gente finalizar, eu espero que realmente fico feliz que vocês, né, gostaram do conteúdo, tá amando, enfim. Amanhã eu espero vocês às 7h47. Mundo Luz, eu não gosto. Se você entender que o seu relógio biológico à noite, ele não precisa de energia, se você falasse para mim que você vai fazer uma prática restaurativa, uma prática de yoga, uma meditação,
Até mesmo receber uma massagem, eu falaria para você que é muito mais benéfico, tá? Eu acho que fazer essa corrida nesse horário, não sei. Se você for fazer um estudo do seu sistema, você vai entender que não é o mais saudável, tá? Porém, vocês têm que entender que o nosso corpo, o nosso organismo, o ser humano, ele consegue se adaptar sim ao anormal, tá? Então você consegue se adaptar ao anormal e não que seja saudável para você. Tudo bem? Então, mulherada, olha só, quem não se inscreveu no meu evento, a chave de emagrecimento saudável, coloca nos comentários, eu quero, para você fazer a sua inscrição. Combinado? E amanhã, às 7h47, eu espero todas vocês. Com o tema, a tríade do seu emagrecimento. Então, vocês vão conhecer a tríade secreta que você precisa ter acesso e conhecer o que é isso que vai ajudar vocês no emagrecimento saudável. Combinado? Obrigada, mulherada. Bom dia para vocês. Não esqueçam, quem se inscreveu no evento, compartilha com outra amiga, compartilha com uma mulher e vamos juntas nos unir e trazer mais mulheres para esse movimento de uma vida mais saudável, de autocuidado e autoamor em 2024. Muito bom, meninas. Obrigada, hein?